Essa aula agora a gente vai entender as operações com conjuntos, ok? Esse é o nosso objetivo. O título da aula, operações com conjuntos. A primeira operação com conjunto que a gente vai ver é a união de conjuntos, ok? Então vamos lá aqui, ó. Considere os conjuntos A, que tem os elementos 2, 4, 6, 8, 10, e o conjunto B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente pode escrever um conjunto C formado por todos os elementos de A ou de B. Ou seja, esse conjunto C aqui, ó, que contém todos os elementos que estão em A e estão em B, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Certo? A gente nomeamos o conjunto C, né, de união dos conjuntos A e B. E a gente indica o símbolo da união de conjuntos desse jeito aqui, ó. A união B. Esse U virado para esse U assim, né, um U meio ovalzinho também, é o símbolo da união. E a gente lê união, esse símbolo aqui. Então, quando a gente faz um conjunto unido com outro, a gente obtém um outro conjunto. É o exemplo do que está justamente aqui. Eu fiz A união B e resultou nesse conjunto C. Mas agora, o que é união? O que significa eu falar isso? A união B. Eu falar A união B nada mais é do que eu unir os dois conjuntos. É eu escrever um novo conjunto que contenha todos os elementos que estão em A, todos os elementos que estão aqui em A e todos os elementos que estão em B, sem repeti-los, né? Como eu já venho falando. Não precisa repetir, né? Ó, que nem o 2 aparece no conjunto A e o 2 aparece no conjunto B. Só que no conjunto C aqui, ó, que é o conjunto formado pela união de A e de B, só aparece o número 2 uma vez. E é importante que você faça A união B, né? Quando a gente vai escrever desse jeito, a gente escrever sempre em ordem crescente, tá? Ó, que nem eu fiz aqui, escrevi em ordem crescente, para simbolizar a união, ok? Aí o símbolo é esse aqui, que eu já falei. E a representação dessa união desses conjuntos pelo diagrama de Venn é esse aqui. Dentro sempre de um conjunto universo, a união B é eu juntar, né, todos os elementos de A em B. Eu pintei assim, eu risquei, né, o conjunto A e B, porque a ideia era pintar mesmo, né, pra gente mostrar que toda essa área pintada, né, toda essa área marcada aqui é justamente a união, tá? Então, unir conjuntos é juntar eles, é pegar todos os elementos que estão neles e juntar para formar um novo conjunto, tá? Essa representação aqui do diagrama, a gente vê aqui, ó, que o conjunto A tem alguns elementos de A que também estão em B, né, ó, como o 2, o 6 e o 4. O número 2, 6 e 4 tá tanto em A como em B. Então, por isso que a gente juntou aqui essa partezinha aqui, tá? O número 8 e o número 10 só estão em A e o número 1, 5 e 3 só estão em B. Mas o 2, 6 e 4 estão em A e em B ao mesmo tempo, tá? Então, a união é eu juntar tudo isso, ó. Imagina esses riscos como se estivesse tudo pintado. É eu juntar tudo, tá? E aí essa marcação aí, né, essa parte que está destacada, vai corresponder à união dos conjuntos A e B, tá? A definição disso aí, ó, a definição de união de conjuntos, ela é assim, ó. Dados conjuntos A e B, chamamos de união de A e B, né, ó, a representação ali, união de A e B, o conjunto C, tal que para um elemento, né, C pertencente a C, ele só é se somente se esse elemento for pertencente ao A ou se for pertencente ao B. O que isso está querendo dizer? Que para mim ter a união de conjuntos, eu tenho que ter um elemento que pertence ou ao A ou ao B
para mim poder uni-los. Né? Ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui, eu tenho que ter um elemento que pertence ou a esse conjunto ou a esse conjunto para mim poder formar o conjunto C. É isso que a definição aqui está querendo dizer. Ok? Vamos ver aqui agora alguns exemplos. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos disso aí. Falava assim o primeiro exemplo, ó. Foi dado o conjunto D, que tem os elementos 3, 6, 9, 12 e 15. E o conjunto E, que tem os elementos 2, 7, 11 e 13, né? A união desses conjuntos é justamente eu colocar aqui, ó, né? Coloquei sempre em ordem crescente, todos os elementos que estão no D e estão no E ao mesmo que estão unir, desculpa, eu juntar tudo, né? Juntar todos os elementos que estão em D e todos os elementos que estão em E. A união é isso. Então foi o que eu fiz, ó. Peguei o 2, né, ó, o 2, número 2 que tá ali no elemento E, botei ali. Depois o 6, ó, que tem no D, né? Depois o 3, né? E aqui ele vai ter feito até ao contrário ali. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 15. A representação dessa união, né? Ó, a gente tem ali o conjunto universo, os elementos estão sempre dentro de um conjunto universo. E ali eu tenho o meu conjunto D, né? Ó, que tem aqueles elementos ali. 12, 9, 3, 6, 15. Ok? E eu tenho o elemento, o conjunto E, que tem aqueles elementos ali, né? Ó, 2, 7, 11, 13 estão todos ali. E a união é eu pintar, né? Eu pintei ali, eu risquei como se estivesse pintando para simbolizar, né, essa área aí que está marcada como sendo a união. Tá? Então a união é sempre assim. É eu pegar todos os elementos que estão em D e todos os elementos que estão em E e colocá-los em ordem crescente. Aí eu unir. É justamente unir. Por exemplo, a gente está lá, sei lá, vamos fazer aqui, vamos se unir para fazer uma festa. O que é isso? Se unir para fazer uma festa? É pegar todo mundo, juntar todo mundo e realizar a festa. Não é assim? Na união de conjunto é a mesma coisa. Eu unir conjunto é eu pegar todo mundo e juntar. Certo? Essa é a definição de união de conjunto mais simples. Ok? Outro exemplo aqui com o conjunto F, ó, de letra, eu tenho a letra A, B, C, D, E, F e G no conjunto F. E no conjunto G eu tenho as letras C, D e E. A representação aqui pelo diagrama de Venn, ó, né, os conjuntos estão sempre dentro de um conjunto universo. Sempre vai ser assim. Os elementos do conjunto F é o A, B, C, D, E, F, G. Só que do conjunto G aqui, ó, é o C, D e E, né? E eu tenho os elementos C, D e E no conjunto F. Então, se você vê, o conjunto G, ele é um subconjunto do conjunto F, né? Ó, porque eu tenho o elemento C, tenho o elemento D e tenho o elemento E dentro do meu conjunto F. Então, ó, na representação ele fica com aquela representação de subconjunto, né? Ó, o G é um subconjunto de F. O G está contido dentro de F, ok? Os elementos do G é o C, E e D. E os elementos do F que não estão em G é A, B, G e F, ok? Essa é a nossa representação. E aí, fazendo F união G, vai ser todos os elementos de F aqui, né? Ó, porque o de G, os elementos que estão em G estão em F. Então, a união deles é os próprios conjuntos, é os próprios elementos do F, que é A, B, C, D, E, F e G. Ok? Aí, na união dos conjuntos, a gente pode destacar algumas propriedades para quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C. Pode ser qualquer conjunto, ok? A primeira propriedade, o elemento neutro. Se você fazer a união com o elemento neutro, com o conjunto vazio, desculpa, não é nem neutro, o elemento neutro da propriedade, né, dos conjuntos é o conjunto vazio. Porque se você pegar
Unir o conjunto vazio com qualquer conjunto sempre dá o mesmo conjunto, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, esse conjunto G. Vamos pegar o conjunto G. E eu unir com o conjunto vazio, que é aquele conjunto que não tem nenhum elemento, com certeza vai ser só esses elementos, né? É a mesma coisa que eu somar um número com zero. Eu somar 2 com 0, dá 2. 3 com 0, dá 3, né? É praticamente a mesma coisa. É como se eu tivesse somando mesmo, né, o conjunto A com o conjunto vazio do próprio conjunto A, ok? A outra propriedade é uma propriedade que chama propriedade idempotente. É quando eu pego a união de conjunto igual. Se eu pegar fazer A união com A, dá o próprio A. Se eu pegar esse conjunto CDE e eu unir com ele mesmo, vai dar os próprios elementos que estão aqui. Que foi quase a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Ó, porque aqui eu tinha elementos que estão aqui e estão aqui. Na hora que eu faço a união, dá eles mesmo, ok? Só que esses conjuntos são diferentes. Beleza? Então, se eu pegar um conjunto igual e unir, dá ele mesmo. A outra propriedade que a gente tem é a propriedade comutativa. Se eu pegar fazer A união B, é a mesma coisa que eu fazer B união A. Se eu fazer aqui, por exemplo, G união com F, é a mesma coisa que F união com G. Certo? E a outra propriedade que a gente tem é a propriedade associativa, que ela diz assim, ó, se eu pegar, eu unir, fazer A união B e depois unir com o conjunto C, é a mesma coisa aqui que eu colocar o conjunto A para fora, né, e unir com a união de B união C, tá? Dá no mesmo. A gente chama isso aqui de propriedade associativa. Eu colocar um conjunto para fora e fazer a união dele, dá no mesmo com qualquer conjunto. Se eu colocasse o C para fora e fizesse a união B, é a mesma coisa que eu colocar o A para fora e fazer B união C, ok? Ou se eu colocasse aqui também o B para fora e fizesse A união C, né? Ia dar no mesmo, certo? Essa é a propriedade associativa. Essas coisas a gente entende mais em exercícios, né? Essas propriedades associativa, a comutativa, a propriedade ali do elemento neutro, a da idempotente e a comutativa é fácil da gente conseguir ver, da gente conseguir entender, porque ela é meio óbvia. A propriedade associativa a gente vai conseguir entender melhor num exercício, certo? Que vai ter playlist de exercício mais pra frente. Vai ter a playlist de exercício não, né? Vai ter exercícios mais pra frente e aí vai conseguir entender bem isso ali.